Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e sempre a gente está falando, né, que a pessoa só é importante quando ela se torna importante. Então a criança é importante, mas quando ela começa a não cumprir aquilo que precisa de ser cumprido, os pais já mudam a referência. Então nós temos que lembrarmos também assim, que nós somos importantes porque nós valorizamos aquela importância que nós temos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Sentimentos Intuitivos e Formas de Pensamento. É muito importante a pessoa ver assim que nós formamos a nossa vida com os pensamentos. E nós também formamos a nossa vida com os sentimentos. E cada pessoa pode observar que com as formas dos pensamentos na nossa vida nós vamos caminhando. E temos que lembrarmos que a nossa vida de matéria grosseira, a gente vê bem claramente que ela é formada com as formas dos pensamentos. O tipo do alimento, os lugares que vamos, as roupas que compramos, a nossa vida profissional. Então foram formadas com os pensamentos. E a gente vai observando que com os sentimentos intuitivos nós firmamos as formas. E nós precisamos de ter cuidado porque nós estamos ligados a centrais de formas de pensamentos e as centrais de formas de sentimentos intuitivos. Isso é bem importante assim, porque bem anteriormente, as formas de pensamentos, elas só eram vivificadas quando a pessoa dava o sentimento. Mas agora as formas de pensamento são vivificadas e a pessoa tem que ter muito cuidado. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai recebendo de uma energia especial. E ela precisa de ter cuidado, porque sabemos assim que tem aqueles que já viveram na matéria grosseira, que não vivem mais na matéria grosseira, mas que são oportunistas, são aproveitadores, são convenientes. Do jeito que tem as pessoas convenientes aqui na matéria grosseira, quando essas pessoas vencem o tempo dela na matéria grosseira, elas vão para a matéria fina. Elas continuam as mesmas pessoas, elas não mudam. E é bem importante assim, cada um lembrar que as que são convenientes ficam perto daquelas que são convenientes. Só que a conveniência, a gente vai observando que não é benéfico. É só observar assim, num trabalho comum da moradia ou do trabalho, aquele que é conveniente deixa os outros fazer o trabalho para ele. Ele é oportunista. Então, esse tipo de pessoa e muitos outros tipos que nós conhecemos, quando larga o corpo de matéria grosseira, ficam com o mesmo propósito. Aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, eles vão recebendo energia especial, energia que vem do grau. Isso é bem importante a pessoa lembrar assim, que se ela tem vontade de sair da situação que ela se encontra, ela estudando o livro Na Luz da Verdade, ela sai daquela situação. A situação pode ser que acordou de madrugada, pode ser que o jeito que está pensando não deixa ela dormir, como ela precisa de ter um saber para posicionar no ambiente de trabalho, um saber para procurar um trabalho, um saber para posicionar com o filho, um saber para ela melhorar-se da saúde, do jeito de ser. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, então nós temos uma elevação dentro de nós que nos possibilita a ter esse saber para aquilo que nós precisamos.
Então tem que lembrar também assim, o método. Não é só na hora do difícil que a pessoa vem pegar o livro na luz da verdade. Então o método, e esse método é bem importante assim, porque o método nós temos que ter para tudo na vida. Para a hora de levantar, a hora da higienização, a hora de levantar um filho, a hora de preparar o almoço. Aquela pessoa que cuida desse setor na moradia, ela sabe a hora que ela precisa de iniciar o almoço. E anteriormente a gente sabe assim que no caso de fazer determinados preparados, e aquele preparado como o feijão, por exemplo, anteriormente as pessoas deixavam o feijão dormir na água, para que no outro dia ficasse fácil de cozinhá-lo. Isso é bem interessante. Então quer dizer que no dia anterior já começou o preparado do almoço. Então quer dizer assim, o método, a responsabilidade daquele ou daquela que tem essa função na moradia. Então quando a pessoa tem o método de estudar o livro e que surgem outras situações na sua vida, então ela estuda mais um pouco. A frequência da pessoa muda. Se ela não tem um método, então vai ser difícil ela ter a frequência. E é bem importante assim, porque muitas vezes nós queremos uma solução de última hora e nós pedimos para uma pessoa. Às vezes a pessoa pode atender aquela solução que nós precisamos, mas às vezes a pessoa fala que não pode, porque ela já tinha feito uma programação do trabalho dela, da ida dela, da maneira que ela precisa para a sua vida. Ela não pode auxiliar naquela solução. Mas se existisse o método, então aquela pessoa já estaria disponível para aquele dia, para aquela hora. Então nós temos que lembrarmos assim, que as formas de sentimentos intuitivos e as formas de pensamentos, elas também têm a característica nossa. Fica bem fácil assim de observar quando nós pensamos numa pessoa conhecida, porque nós damos a forma parecidíssima com aquela pessoa. Do jeito que nós fazemos assim, com os pensamentos, precisaríamos de fazer com as formas construtivas. Então, as formas construtivas de beleza, de auxílio da luz, da nossa moradia ser organizada, de nós desenvolvermos uma condição bem importante assim, de aproveitar a oportunidade no momento, encontrarmos numa condição de lucidez para ver o presente, para vivermos intensamente o momento. Então o que aconteceria? Aconteceria assim, que nós teríamos uma ampliação de visão e uma ampliação da percepção. A ampliação da percepção fica bem fácil assim quando a gente vê crianças pequenas brincando. Então aquelas brincadeiras de pega-pega. A percepção, aquela condição bem importante assim, que um esconde, aquele que vai procurar percebe aonde aquele escondeu. Aquele que está fazendo essa brincadeira, ele fica de prontidão, quando um aproxima, ele manifesta. E muitas vezes, aquele que está aproximando toma um susto, porque não contava com a percepção daquele que está escondido. Todos nós tivemos esse tipo de vivência e que nós precisaríamos de ter esta mesma capacidade hoje para a nossa vida física. Então as formas de pensamentos, as formas de sentimentos, de intuição, é bem importante nós lembrarmos assim, que precisamos de trazer para o nosso dia a dia, para ver como nós nos encontramos. Qual é a maneira que temos para tirar o costume que já temos dentro de nós, as formas de pensamentos, de sentimentos intuitivos, de maldades, de ciúmes, de inveja, de cobiça. Tirar isso da nossa vida, porque tem forma. Do jeito que a gente dá forma, quando uma pessoa está fazendo um bolo, que é muito comum assim, e a pessoa tem habilidade, ela dá forma na cobertura daquele bolo. E aqueles que têm a oportunidade de ver a forma que foi dada, então muitos ficam muito felizes e muitos tiram fotos.
Quer dizer que aquela forma que a pessoa conseguiu dar naquele bolo, a gente vê no bolo que é mais comum, mas também na arrumação do prato, na arrumação da mesa, na forma que deu as vestes daquela criança, do jeito que deixou aquela criança. Então, ficamos felizes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, agora precisamos de ver dentro de nós as formas que nós estamos dando para os nossos sentimentos intuitivos. Eles são vivos, são verdadeiros, porque uma ou outra pessoa falam assim que está sentindo algo. E é bem importante, porque o que a pessoa está sentindo não pode ser visto. E aquilo tem uma realização. Então, qual é o procedimento que nós precisamos de ter para aquilo que está sendo sentido agora dar uma forma diferente? Porque a forma já foi. E a gente vai observando assim, que tem forma todas as coisas. E todas as coisas ficam também com aquele que formou. Isso é bem importante. Aquele que gerou a forma fica com ele. E é bem importante, porque tem termos assim, que a pessoa fala que está verde de raiva, está amarelo de raiva. E a gente vai observando assim, a forma da pessoa vai transformando. E tudo isso é bem importante a pessoa lembrar que é dela, é problema dela. Porque ela está dando forma no corpo de matéria fina. Quando nós vemos assim aquelas formas horrendas na matéria grosseira, aquele que está dando a forma, criou aquela forma, só que aquela forma fica ligada a ele. Então, independente da época, ele vai ter que colher aquilo que ele fez. A gente vai observando que tudo tem vida mesmo. Quando a gente entra com os pensamentos num determinado assunto, ou quando a gente vê um determinado filme ou uma determinada informação, nós ficamos impregnados com aquilo e muitas vezes nós torcemos, e o filme já foi há muito tempo. Então o que acontece? Aquele filme que já foi feito há muito tempo, agora nós estamos vendo e nós estamos dando a forma, nós estamos dando o partido, nós ficamos desse lado ou ficamos desse outro lado. Quer dizer assim, que aquele filme que foi feito continua com vida muitos anos depois, mesmo sendo um filme de poucos minutos. Então o que acontece quando nós fazemos a mesma coisa? Então nós vamos ter que colher aquilo que está sendo feito. Formas de sentimentos intuitivos e as formas de pensamentos. É uma condição bem importante assim, a responsabilidade que cada um tem. E se nós observarmos assim os costumes que nós desenvolvemos, então nós estamos sempre colhendo. Isso não tem tempo, não tem espaço. A pessoa tem que lembrar assim, que o tempo dentro dela é um tempo que ela vai passando pelo tempo. Ela vai caminhando junto com o tempo. Na parte de matéria grosseira, tem o tempo do corpo de matéria grosseira. Isso é físico. A criança nasceu, agora ela tem 10 anos e agora ela tem muitas décadas. Então, o corpo físico tem o tempo dele. Então, ele não passa pelo tempo. Então, dentro de nós, nós vamos caminhando com o tempo. Então, nós temos que voltar lá atrás com aquilo que nós criamos. Então nós temos que lembrarmos assim, só tem a felicidade e a alegria aquele espírito humano que está caminhando de acordo com a luz, que tem o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É físico. Se ele tem uma vontade de ter uma solução, e ele estuda o livro Na Luz da Verdade, então ele eleva-se e tem aquela solução. Então a vida nossa é bem importante assim. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer esforço para caminhar de acordo com a luz. Formas de sentimentos intuitivos e formas de pensamentos. É muito importante assim a pessoa lembrar que as formas dos pensamentos são os fantasmas. Então, nós criamos os fantasmas. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que pode ser uma pessoa que largou o corpo de matéria grosseira que se encontra nas
suas proximidades, mas em muitos casos são as formas que nós criamos com os nossos pensamentos. E com os nossos sentimentos intuitivos, nós criamos as fúrias. E é bem sério assim, porque as fúrias, esse procedimento que existe assim, ela tem vida. E é bem sério, porque nós já conhecemos pessoas que falam assim, que não sabem aonde estava com a cabeça. Então quer dizer que se encontram pessoas descuidadas, porque todas as formas que nós criamos, elas ficam com o Criador, aquele que gerou, depois ela desprende, ela passa a ter vida, porque o sistema de alimentação é muito grande. Então, se a gente observa, as pessoas que se encontram hoje sobre a Terra, mais da metade não pertence ao nível da Terra. Quer dizer que mais da metade não tem pensamentos bons. As fúrias ficam com essas pessoas que não têm pensamentos bons e agarram. E quando agarra, entra naquela condição assim da pessoa falar que não sabe aonde estava com a cabeça. Para nós nos mantermos despertos, alertas, é conservando puro o foco dos nossos pensamentos, puro o foco dos nossos sentimentos. A pessoa tem que lembrar que ela tem que aprender a ocupar-se com a sua vida. Esse procedimento que nós precisamos de ter todos os dias, cada um é que tem que lembrar que ela tem que ser muito cuidadosa. Então, o jeito que nós somos, a maneira que nós somos, e nós temos que lembrarmos que nós temos que fazer uma programação para a nossa vida. Não é para o futuro, é todos os dias. Do jeito que nós somos descuidados, então não tem como receber um auxílio. E é bem importante, porque quando a pessoa prontifica em receber um auxílio, então ela também tem que fazer por merecer. E o auxílio a gente sabe que é verdadeiro, porque existem forças na natureza. Aquela árvore, para ser grande como ela se encontra, ela foi vivificada. Então tem uma força que vivificou aquela árvore. Aquela planta naquele vaso para ficar bonita daquele jeito, aquele que cuidou, aquela que cuidou, vivificou. Então nós temos que lembrarmos assim que a força, ela existe. E se nós aprendemos a usar dessa força de uma maneira construtiva, de uma forma que vivificamos nós mesmos, então o que acontece? Conseguimos construir uma proteção. E é bem importante que essa proteção existe. Quando uma criança machuca e ela se encontra num processo de desespero, porque está doendo e o machucado, o susto que ela tomou, aquele adulto abraça aquela criança. Do jeito que ele abraça, ele está protegendo aquela criança. E quando a gente vê de uma outra maneira, a criança corre e depois ela vai para o adulto que é responsável para ela e abraça o adulto. E o adulto aconchega aquela criança. É uma força de proteção que está fazendo com aquela criança. O adulto também tem possibilidade de receber uma força assim, que o protege, que existe. As decisões que nós tomamos, as situações que nós já vivenciamos. Então tivemos uma força, tivemos um auxílio que nos resguardou. Isso é bem importante a pessoa lembrar assim. Então, o jeito que nós passamos a viver com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos intuitivos, também temos a possibilidade de receber dessa força, de ficarmos protegidos. E tem uma referência bem importante assim, do Daniel, da Bíblia, que ele é colocado numa cela junto com leões, e os leões ficam por ali. Ele foi protegido. Então houve essa proteção. Pode ter mais outros relatos, mas esse relato é um relato que aconteceu realmente. Então quer dizer assim, o procedimento que existe quando tem um acidente aéreo, então aquela grandiosidade daquele acidente, uns não acontece nada, uns acontecem pequenos acidentes e grande maioria morrem. Então aqueles que sobreviveram, eles tiveram uma proteção especial. Então o jeito que eles estavam vivendo, eles tiveram o merecimento de ter esta proteção.
Então, na nossa vida diária, nós precisamos de desenvolver uma maneira de ter esta proteção. E é bem importante porque nós relatamos essa proteção quando é com criança. O jeito que a criança, o jeito que ela caiu, a maneira que aconteceu e aquela criança não sofreu nenhuma consequência. Mas o adulto tem que lembrar assim, que aquela criança de ontem é o adulto de hoje. E qual é o procedimento que ele estava tendo para que tivesse essa possibilidade de ter esta proteção. Então, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos tendo uma condição de receber desses auxílios. E essa proteção existe, e é bem importante assim, porque a gente sabe pelos documentários que em determinada localidade teve um terremoto e determinada pessoa ficou tantos dias debaixo daqueles escombros. Então, para ficar tantos dias, aquela pessoa foi muito protegida. Ela teve uma proteção especial em volta dela. Então, na nossa caminhada, do nosso dia a dia, qual é o procedimento que nós temos que ter? Então, a primeira coisa é desenvolver pensamentos puros, pensamentos bons. Porque a energia que o Criador distribui na criação, ela é neutra. É bem importante a gente lembrar assim que é neutra. Nós é que damos a forma. Porque o mesmo trabalho que dá para fazer um bolo e deixá-lo muito gostoso e muito bonito de ser visto, é o mesmo trabalho que dá para fazer um bolo que não ficou gostoso e que não ficou bonito. A energia utilizada foi a mesma. É a mesma coisa a gente transformando aí o caso do uso do automóvel. O automóvel, para aquele que sabe usá-lo com ponderação, de maneira que é recomendado que use aquele automóvel, ela vai para o destino e volta para a sua moradia. Mas aquele que não sabe usar o automóvel vai trazer muitas consequências para ele e para outros. A energia que move o universo é assim. É neutra. Então nós temos a capacidade de usar dessa energia com a forma dos nossos sentimentos intuitivos e com a forma dos pensamentos. Então a maneira da pessoa ter uma vida mais em paz, de saber a solução que ela precisa no seu trabalho, no seu dia a dia, ela tem que desenvolver essa capacidade de estar ligada com essa energia especial e de lembrar assim que aquela criança que recebeu os benefícios, que foi auxiliada, que nós sabemos disso, aquela criança somos nós hoje. Quer dizer, continuamos a viver, mas acontece que nós desligamos desta condição boa de ter esta proteção. Então a pessoa tem que lembrar que todo um trabalho que é feito é por ela mesma. Então a bondade que nós temos que ter, isso é físico, isso é verdadeiro. Então tem pessoas que falam assim, que a vida dela vai dando tudo certo. Todas as coisas vão caminhando de maneira que vão ficando boas. Para nós termos uma vida assim, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, de sentir e dedicar um tempo para cultivar pensamentos bons, para fazer aquele trabalho do terceiro mandamento, que é dedicando o dia do Senhor e estudar o livro Na Luz da Verdade e de aumentar a percepção, de aproveitar melhor as oportunidades que nos surgem durante o dia. Então pode ser a oportunidade de calar, porque muitas vezes nós falamos e depois a gente fala que deveríamos ter ficado calado. Então a pessoa tem que aprender a usar e aprender a dar formas melhores nos seus pensamentos. E de lembrar assim que o lar da pessoa está relacionado ao jeito que ela pensa. Então aquela condição bem importante assim da pessoa ter satisfação de voltar para a moradia. O que acontece na moradia? Ficou uma coisa boa, o jeito que é cultivado os pensamentos naquela moradia. O jeito que é cultivado os sentimentos naquela moradia.
Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição boa. Então, para nós termos a capacidade de formar em torno de nós uma proteção, poder não estar assim vulnerável, porque quando a pessoa se encontra vulnerável, descuidada, não tem um propósito, então ela é pega. Isso é bem interessante, porque as fúrias é aquela condição do sentimento que a pessoa tem, os sentimentos que a pessoa tem para o outro, que não é um sentimento bom. Então ela vai gerando esses sentimentos, só que desprende dela. Então nós sabemos assim que tudo tende a soltar. E é bem importante a gente observar em todas as coisas. Aquela árvore tem os frutos, se não colher os frutos, ela solta os frutos. As folhas são desprendidas da árvore. Os filhos saem das moradias. Então acontece assim, que nós temos essa natureza do jeito que nós fomos formados, a criação do jeito que foi formada, tem essa capacidade assim de ter esse desprendimento, de ir soltando. Quer dizer assim, nossos sentimentos, com as formas dos nossos sentimentos intuitivos, se não for boa, também ficamos presos àquelas formas. E se são boas, ficamos presos da mesma maneira. E os nossos pensamentos, se são bons, então é aquilo que a gente fala assim, né? O que é bom para o outro é bom para mim também. Então nós temos que cultivar pensamentos de maneiras que é bom para nós também. Tem um ensino que fala assim, que a gente tem que desejar para o outro aquilo que nós queremos para nós. Então, com isso, a própria pessoa que vai fazendo um trabalho assim, ela vai ficando agradável. Porque quando é feito um trabalho que não é bom, a pessoa também muda o cheiro. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. A pessoa vai tendo o cheiro e o cheiro vai alterando, porque aquelas formas que não são boas também não tem cheiro bom. Então a gente vê assim uma criança pequena, o adulto que cuida daquela criança, que zela por aquela criança, que tem costumes bons, o que acontece? Quando ele arruma aquela criança, ele cheira aquela criança. E ele fica brincando, cheirando aquela criança. Então quer dizer assim que temos cheiros. E se a gente não cultiva pensamentos bons, então a gente vai tendo cheiros que não são bons. As formas, porque não tem como formas feias, pensamentos ruins são iguais ao cheiro. Então pensamentos bons, pensamentos nobres, pensamentos construtivos, sentimentos bons, então o que acontece? O cheiro é melhor. Cada pessoa é que é responsável por ela. Qual é o procedimento que ela está tendo agora para ter uma irradiação diferente? E nós sabemos que é verdadeiro porque os animais sabem do cheiro da pessoa. E o cheiro da pessoa, o sentimento que as pessoas têm, não está relacionado a encontrar-se nas proximidades daquele animal. Muitas vezes se encontra a quilômetros e o animal já pressentiu, e a pessoa já pressentiu que o animal está aguardando. Quer dizer que o sentimento já foi até o animal e já veio até a pessoa. Então, cada um de nós é que tem que ter cuidado. Voltar para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, que a nossa partícula espiritual não pode ter nada agregado nela. Então, ela tem que estar com uma condição de ter sido transformada em estar ciente. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.